Ela é a vampira que nunca deveria ter sido. Sua própria existência é tida como uma abominação entre as criaturas da noite. Com a luxúria de uma predadora aprisionada no corpo de uma criança, ela se move através das sombras de um mundo sempre fora do seu alcance. Órfã, filha, vítima e monstro. Saudações cósmicas, eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica, e pareceu-me muito oportuno comemorar os 70 vídeos do canal, que na verdade não é bem esse, é o próximo, falando daquela que passou 70 anos em um corpinho de 5 e que é uma das personagens pelas quais eu tenho grande apreço, nessa que é uma das obras mais belas que eu já li. Assim, gente, eu não sei nem por onde começar esse roteiro e eu não sei se eu vou dar conta de, em 10, 11 minutinhos, passar a vocês a grandiosidade dessa adaptação. Mas não vai ser por falta de tentativa. Caso essa seja a primeira vez que você aparece por aqui, nesse canal a gente trata de rock, metal, livros, sua conexão e entrevista com o vampiro foi o tema do meu primeiro vídeo, ou seja, sempre que houver a oportunidade de falar da obra de Anne Rice, eu falarei. Então, se você gostar desse vídeo aqui, eu te convido a assistir outros das outras playlists. Temos resenhas de livros, de discos, de quadrinhos, e caso goste de mais vídeos, inscreva-se no canal porque é de graça, você não perde novidades e ainda me ajuda. E chega de papo, vamos ao que interessa. Quem acompanha as crônicas vampirescas de Anne Rice ou assistiu apenas ao filme do qual eu gosto muito e cujo meu texto, comparando-o ao livro, eu deixarei na descrição, já sabe quem é Cláudia. Num primeiro momento, filha, e com o passar dos anos, amante de Lestat e Louis, mas principalmente do Louis, uma vez que ela chega a confessar que nunca amou o genitor, autoritário, evasivo, debochado. O que nós não sabemos, todavia, ou ficamos apenas a imaginar, é como ela via toda essa situação, pois tanto no primeiro quanto nos livros que o seguem, quem a descreve são os seus pais, salvo por alguns trechos de um diário encontrado no volume 3 das crônicas por Jessie Reeves, outra personagem da qual eu gosto muito. Ou seja, o fato de terem lhe dado voz foi um primeiro aspecto que tornou essa adaptação muito interessante para mim. Agora, o que dizer sobre essa arte em sépia, com detalhes em vermelho, eu diria oportunamente colocados? Ou melhor, o que dizer dessa artista? Ashley Marie Witter nasceu em Madison, Wisconsin, onde estudou artes visuais com Mark A. Nelson, da minissérie Aliens, publicada pela Dark Horse Comics, e animação. Depois de experimentar com quadrinhos na web em trabalhos como Reign of Eodatus e Scorch, ela também colaborou com uma antologia chamada Gothology, The Sad Eternal. A sua arte, que mistura mangá ao preciosismo do barroco, chamou imediatamente a atenção da editora Yes Press, que a convidou a ilustrar a primeira graphic novel baseada no universo de Anne Rice. Além disso, ela também trabalhou em Squires, Bloodthirsty, entre outros títulos. É com as palavras que eu coloquei na miniatura do vídeo que abre o livro, ilustrando as percepções da Cláudia em primeira pessoa na primeira vez em que vê os seus pais sobrenaturais, e essa Vanitas na capa reaparece em vermelho logo após a folha de rosto. Quando ela pede pela mãe, o Lestat afirma que ela o deixou com eles, pois saberia que ali ela seria mais feliz, nada lhe faltaria, e o Louis está revoltadíssimo por saber a verdade, observando tudo. Desde o primeiro momento ocorre uma conexão afetuosa entre ela e ele, e a cena dela, pobre, esfarrapada e agarrada à mãe morta há tempos é muito chocante. Aliás, a Ashley sabe impactar com sutilezas e expressões faciais. Essas foram minhas primeiras memórias, certamente enfeitadas em retrospecto. Após a primeira noite, vivi sob os cuidados deles, ou assim pensava. Louis, oh Louis, prezava por mim como uma mãe ansiosa, sempre me carregando para seu caixão ao amanhecer. Foi Lestat, porém, quem me ensinou sobre minha natureza. A peste graçava pela cidade, mas mesmo então, a morte não era algo que eu temesse. E vejam aí, se eu fosse ler para vocês só o que eu marquei, seria 2 vídeos de 30 minutos cada um. Amante dos livros, da arte em geral, ela aprendeu a tocar música de ouvido. Esse instrumento lindíssimo que vocês ouvirão graças à magia da edição. No início, ela não sabia muito bem o que estava fazendo em termos de sua natureza, digamos assim, mas sabe que é bom e que tem que ser feito. Com o tempo, passará a gostar, inclusive de iludir as suas vítimas graças à sua aparência,
tendo uma predileção por famílias, até se deparar com um rosto específico que lhe causa choque, pois representa aquilo que ela poderia ter sido e nunca poderá ser. Lembre-se, Cláudia, a vida eterna é inútil se não observarmos a beleza que nos cerca, a criação de mortais por toda parte, as pinturas, a poesia, a música. Não queria mais nada, sendo minha existência de uma elegante simplicidade. Comecei a sentir uma inquietude em mim, uma impaciência crescente, embora o mundo ao meu redor permanecesse o mesmo. O tédio da imortalidade pesava. Não havia livro ou música capazes de preencher o vazio em mim. Caixões. Nunca crescerei para caber em um só meu. Será que fazem para crianças? É curioso como pouco depois de pedir um esquife só para si, um pedido que ligeiramente magoa o Louis, ela nem o utiliza, voltando a dormir com ele como sempre fez e encarando esse fato como um irônico gatilho para questionamentos muito maiores que ainda viriam. Afinal, segundo ela mesma, já não vivia em um esquife de criança, que era o seu próprio corpo? Quanto ao Louis, que lhe infunde o amor pelas artes, noções de civilidade, ainda que se recuse a, segundo ela, partilhar da maior intimidade inerente à espécie, quem lê as crônicas já há algum tempo sabe como ele é referido, como o mais humano da sua espécie. Porém, em fóruns e grupos de discussão da obra da Anne, eu já vi essa humanidade sendo questionada mediante argumentos muito bons extraídos de livros posteriores, como Merrick. Aqui, eu a questiono com base em uma cena. A Cláudia vai crescendo mentalmente, só torna mais questionadora, afrontosa, o que quase faz com que o Lestat levante a mão para ela e seja impedido sob o seguinte argumento. Ela não é mais uma criança. Ou seja, se fosse, aí sim podia ser tratada de forma tão covarde? Enfim, jogo uma maçã de Ares para vocês, até porque quem me acompanha há algum tempo sabe que eu gosto bastante dele. Porque sim, eu me lembro alguém. Ela acredita que Lestat matou quem o criou pelo mesmo motivo que a levaria a atentar contra ele, não suportar a subserviência e a falta de respostas, e faz questão de insuflar no Louis que ele está sendo escravizado, e de provocar o seu genitor até lhe demonstrar pela ira ou pela fuga que não é tão poderoso quanto as suas atitudes dão a entender. Em outras palavras, ela diz, eu libertarei a mim e a você. Cláudia e Louis chegarão a povoados habitados por pessoas muito supersticiosas. Pedirão abrigo em uma estalagem e lá encontrarão Morgan, um homem que veio passar a lua de mel com a sua esposa, que foi morta naquelas terras e que está tentando impedir que queimem o seu corpo, uma vez que as pessoas locais acreditam que ela foi transformada por criaturas bebedoras de sangue que vivem numas ruínas ali perto, para onde Louis e Cláudia partem na hora e encontram, de certa forma, o que estavam buscando. O que enche Cláudia de horror e frustração, pois se trata de criaturas monstruosas que sequer falam, apenas atacam cegamente, sendo a sede de sangue a única característica que compartilham. Dali partem para Viena, de Viena para França e chegam então ao teatro onde a morte se passa por exímia atuação. Existe um dilema quando falamos de adaptações, pois a diferença de linguagens e a liberdade criativa esbarram na obra original. Mas você imagina uma criança de 5 anos fazendo as coisas que ela faz no livro, mesmo com a tecnologia atual? Outra liberdade que foi tomada foi incluir um adulto bem diferente fisicamente do líder do teatro, e eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, foi sensacional a atuação do Antônio Bandeiras, porém aqui a Ashley adota um Armand mais de acordo com o descrito nos livros. E caso vocês não o conheçam, eu vou deixar em algum lugar da tela o Bjørn Andresen, que ficou conhecido pela sua atuação em Morte em Veneza, e só para fins de curiosidade mesmo. Ah, e comentem o que vocês acham dos boatos a respeito da possível série sobre as crônicas que nunca sai. Como esperava, Paris foi um alívio imediato para o espírito de Louis. Juntos estávamos vivos e apaixonados. Já que o mundo exterior não me oferecera nada valioso, decidi tornar minhas cercanias imediatas o meu mundo, um modelado ao meu gosto sem poupar despesas. Em muitas formas, experimentei uma liberdade maior do que conhecera, mas no fim, estas liberdades serviam apenas para enfatizar a prisão do meu corpo. Sim, podia pedir e me cercar com o melhor de tudo, mas sempre apenas através do meu guardião. Essas limitações me irritavam, e notei meu ressentimento aumentar à medida que me fechava, amarga, em mim mesma. Deliberadamente mudei, querendo ser uma mulher. Anéis, perfumes, joias, mas atingi apenas um deboche perverso.
E ironia das ironias, aquilo que ela tanto buscou é o que haveria de se voltar contra ela. Eu tenho duas pequeninas críticas, mas nada que diminua ao todo essa obra linda, genial, que eu espero que vocês leiam. A primeira é a falta de numeração nas páginas, e a segunda é que as cenas finais eu acho que não cabia narrar em primeira pessoa, mas como eu disse, isso não diminui em nada ao todo, e eu quero agora que vocês me contem aí se gostam da Cláudia, se gostam de alguma outra personagem das crônicas. É difícil gostar 100% de todos e todas, mas, né? Ao se inscrever no canal, não se esqueça de clicar no sininho para não perder novidades, porque só se inscrever não garante que na data que eu postar vídeo vá aparecer para você. Eu adianto que temos aqui 1 hora, você ouviu muito bem, 1 hora de Divo Vampiro Lestat dividido em 4 partes. Pode ser que naquela época a narradora não fosse lá essas coisas, mas o livro é tão espetacular que vale a pena você ir lá assistir. E realmente eu amo as crônicas, dentro delas a trilogia inicial, e dentro da trilogia inicial, esse volume 2, eu acredito que é um dos melhores livros que ela já escreveu. Já estou preparando Rainha dos Condenados, parte 1 e 2, eu estou relendo também a história do Ladrão de Corpos. É detalhe que não acaba mais. Se a gente reler esses livros a vida toda, vai achar coisas que diz, nossa, como é que eu não vi isso antes? Enfim, inscreva-se, mostre esse canal a mais fãs de Anne e passa aí de novo. Nos vemos então no próximo vídeo. Ótimas leituras para vocês e David Zenia.